Boa noite, meu nome é Pastor Luiz Andrade, estou falando diretamente de Recife, Pernambuco. Aqui, dia 3 de outubro de 2018, exatamente às 20 horas e 58 minutos. Esses dias eu estou assim fazendo pequenas reflexões daquilo que Deus coloca no meu coração praticamente na hora. Então, vocês não vão ver tanto assim um sermão preparado dentro do esqueleto da exegese, né? Mas eu creio que a Bíblia também não foi feita assim dentro de um esqueleto de exegese. Ela fala como está. E eu estou procurando fazer essa série de pequenas reflexões, dura às vezes 30 até 50 minutos. Que reflexão, hein? Não é verdade? Alguém pode dizer, poxa, mas são reflexões longas, devia ser menos. Ora, mas tu assiste 3 horas de Faustão, não sei quanto tempo de Luciano Huck, mas não sei quanto tempo de Fantástico. Então, com certeza, eu creio que mais proveitoso é você gastar um tempinho ou investir no conhecimento, pelo menos 40, 50 minutos, não é verdade? Então, que Deus possa ministrar esse momento. Mas eu queria falar com você o seguinte, antes de começar, você pode estar estranhando aqui, à minha direita, à sua esquerda, isso aqui, preste atenção, está vendo isso aqui? Isso é de quem tem neto. Quando você tem neto pequenininho, olha, o que pertence ao neto, ele toma toda a casa e você vai perdendo os espaços. Então vai amontoando as coisas por causa do neto. Tá certo? Então é isso aí. Vamos procurar ler o que é que Deus pode falar para mim e para você a partir do livro de Isaías, capítulo 52, a partir do verso 3. Então, abra sua Bíblia, ligue seu smartphone no aplicativo da Bíblia, é isso, seu tablet também, ou busque aí diretamente na internet, mas se atenha aquilo que Deus tem para mim e para você a partir só deste texto, tá certo? Fazendo o quê? Um sermão seria expositivo, mas não chamo de sermão, seria uma reflexão expositiva, versículo por versículo, tá certo? Então vamos ver. Você estava escutando um pouco uma música ao fundo, tá certo? Porque essa música incentiva. No YouTube, tá certo? Hinos da harpa. Então tem 1h20 mais ou menos de hinos, mas com certeza não vou falar para você 1h20, tá certo? A partir do verso 13, Isaías capítulo 52, a partir do verso 13, mas antes tem um título chamado O Sofrimento Vicário do Servo do Senhor. Evidentemente, esse título, ele é um título que nós chamamos apócrifo. Apócrifo não significa nada feio, nada maldito. É apenas um título que foi colocado aqui pelo tradutor para separar certas etapas de capítulos, versículos, tá certo? Mas ele está dizendo o seguinte, a partir do verso 13, segundo o autor, ele começa a falar do sofrimento vicário do servo do Senhor. O servo do Senhor aqui, tá certo? Quem quer fazer a ponte para Cristo, diz é Cristo. Quem não quer, vai falar que eram as autoridades da época. Alguns falam que esse servo que está sofrendo seria o próprio Isaías, que nós chamamos também que é um profeta realmente sofredor, mas nós vamos levar dentro do messianismo da Bíblia, ou seja, quando Jesus fala errais e não conhecerdes as Escrituras, ele está se reportando ao Pentateuco, aos livros, pequenos e grandes profetas, mas ele não daria separação, é mais algo teológico, mas ele está se reportando ao Velho Testamento, tá certo? Onde ele diz, quando errais em conhecer as Escrituras,
e ele refere-se ao velho e ainda diz, porque elas falam de mim. O lindo é você pegar trechos do Velho Testamento e fazer a ponte para Cristo, identificando Cristo no Velho Testamento. Tá certo? Então, a partir do verso 13, o autor escreve o seguinte: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Será que isso aqui já começa a falar de certa característica de Cristo? Ele será exaltado e elevado. Como pasmaram muitos à vista dele, aí vem algo muito interessante, tá certo? Esse servo diz que, pois as pessoas pasmaram diante da figura desse servo, porque esse servo, o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais que a dos outros filhos dos homens, ou seja, estava desfigurado mais do que todo mundo. Isso mostra, ouvinte, que aqueles quadros que tem um Jesus bonito, pelo menos aparentemente bonito para quem fez, tá certo? De cabelo longo, olhos azuis, branco, Jesus branco é mentiroso. O Jesus que a Bíblia fala naquele momento de sofrimento, tá certo? Era alguém que estava pelo sofrimento desfigurado. Depois nós vamos ver mais adiante que isso é verossímil, né? Mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais que a dos outros filhos homens, ou seja, o cara estava realmente arrebentado. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Parece uma charada, né? Mas eu aprendi e tenho aprendido que a Bíblia responde à própria Bíblia. E quem será que está falando? Nós fizemos um vídeo ontem a partir de Isaías capítulo 6, que é o chamamento de Isaías, né? Onde o Senhor diz, a quem eu enviarei, né? Quem há de ir por nós? E aí chega um ponto que Isaías diz, olha, envia-me a mim. Ora, se o chefe estava perguntando para ele ali, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e perguntando direto, ô Isaías, quem eu envio? Será que ele ia olhar para um lado, envia ele? Não. Ele já disse, envia-me a mim. E assim começa oficialmente o ministério de Isaías. E aí vem o autor colocando o seguinte, envia-me a mim. E agora, no capítulo 53, né, já há bastante tempo no ministério de Isaías, ele escreve, quem creu em nossa pregação? Envia-me a mim. Mas, Senhor, ninguém creu em minha pregação. A quem foi revelado e a quem foi revelado o braço do Senhor? O interessante desse trecho de Isaías é o seguinte. Isaías viveu em torno de 750 anos antes de Cristo. E nós vamos ver aqui que a figura do Cristo que havia de vir 750 anos depois, a forma física dele, o que ele passou no mundo, a finalidade do que ele passaria na visão de Isaías, é mostrado ponto a ponto ou revelado a Isaías. Talvez Isaías nem imaginasse quem seria. Talvez ele estivesse escrevendo aqui esperando que, né, seria algum rei, alguém assim nesse sentido, porque ele não fala. Mas aqui é a ponte mais profunda que mostra, né, o Cristo que havia de vir. Então ele começa a escrever, quem creu em nossa pregação
e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aí ele começa a detalhar sobre Cristo. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Ou seja, aquele Cristo bonito, loiro e tal, diz que ele não tinha nem aparência nem formosura. E ainda diz o seguinte: olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isso é tão sério, porque ele continua: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Esse é o Cristo que eu sirvo, que você serve, só que praticamente tudo isso aqui se deu antes da sua crucificação. Ora, aqui, o que bate, assim, o que confirma esse texto saía: não tinha aparência nem formosura, olhávamos para ele, mas ainda não tinha beleza que nos agradasse. É tão sério que quando nós vamos para o Novo Testamento, o Judas, quando vende a Cristo lá para aqueles bandidos, diz: olha, aquele a quem eu vou beijar, esse é o cara. Porque Jesus era uma pessoa comum. Comum entre aqueles que habitavam aquela terra naquele momento. Tão comum que precisou identificar. O beijo de Judas não é de traição, é um beijo identificador, como ele disse. Aquele que eu beijar, esse é aquele que você tem que prender. Esse é aquele que eu te vendi. Ou seja, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Evidentemente que as pessoas só se agradam com alguém belo. Alguém feio já é difícil alguém se agradar. Mas seja belo ou seja feio, cada um tem o seu par. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Também era homem de dores. E ainda que aquele homem, ele sabe o que é padecer. Talvez eu e você, a gente entenda que, rapaz, eu estou padecendo uma enfermidade, um sofrimento A, um sofrimento B. Mas Jesus padeceu por toda a humanidade, para trás e para frente, e para aquelas que há de vir até a volta dele. E como quem? Os homens, como um de quem os homens escondem o rosto, ou seja, quando ele passava, os homens ainda viravam, escondiam o rosto para não ver a Cristo. Ele era desprezado. E mesmo assim, dele nós não fizemos caso. Veja bem o relato desse Messias. Vá desenhar a figura desse Messias. Agora, Isaías começa a escrever o porquê esse Cristo estava presente ali. Tinha algo importante a fazer para mim e para você. No verso 4, Isaías diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Poxa, então aquele Jesus não é aquele Jesus menino que se apresenta em algumas igrejas, sempre protegido pela mãe, ou aquele Jesus eternamente arrebentado. Não. A Bíblia diz que ele tinha uma finalidade: levar sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. E por isso reputávamos como aflito, ou seja, aquele homem que era feio, desfigurado. As pessoas da época olhavam para ele e diziam: rapaz, esse cara está assim, sabe o quê? Deve ter pecado contra Deus. Por isso que está recebendo o castigo do alto. E severo, pelo pensamento da época. Se nós formos para o livro de Jó, Jó recebeu
todas as notícias negativas, por último, a da morte dos seus filhos, e no final ele diz, olha, né? Deus dá, Deus tira. Louvado seja o Senhor. Porque ele entendia que era algo que vinha de Deus. Mas o sofrimento também, olha, foi Deus que fez. Então estou passando tudo isso aqui porque é Deus que permitiu, Deus que imputou a mim o que não é. Então, pelo sofrimento, né, reputávamos como aflitos, feridos de Deus. É interessante o seguinte, existe uma linha de pensamento, de um tipo de crença, de que o aleijado, o desfigurado, o sofredor, isso aqui, o outro, está passando tudo isso porque é um castigo. Aí você vai ver que esse tipo de pensamento não é novo. O autor diz o seguinte, olha, aquele homem que levou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, ele era rejeitado, desfigurado. Sabe por que tudo isso aí? Porque Deus está castigando ele. E não é verdade. Isso que está no texto. Como não é verdade essa linha, eu estou aqui para sofrer. Aqui diz mais. Agora, qual era o sofrimento? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Traspassado é praticamente, como você diria assim, né? Uma lança passando o seu corpo, né? Uma espada varando o seu corpo adentro. Ou seja, as nossas transgressões traspassaram ele. Então, é interessante que a gente pense isso, por quê? Para saber uma força destruidora do pecado. Quando eu, você, a humanidade continua caminhando no pecado, mesmo estando debaixo de Cristo, nós traspassamos a Cristo. Imagina o sofrimento, a dor. E diz mais, ele foi moído. Vamos pegar aqui, talvez, assim para exemplificar, né? Ele foi moído. Não tem como moer aqui, né? A gente conhece a moagem mais de uma cana quando se quer garapa, né? Mas vamos trazer esse papel A4 aqui. Então, ele diz o seguinte, olha lá. Ele foi moído. Ele foi moído, ou seja, aqui, ó, por nossas iniquidades. Talvez isso aqui, ó. Então, os meus pecados, a minha iniquidade, ajudaram a Cristo ser moído, amassado. Veja bem, por nossas iniquidades, por nossos pecados. Ou seja, ele foi castigado no meu lugar e no seu lugar. E o texto diz ainda, o castigo que nos traz a paz. Ou seja, ele foi castigado no meu lugar, no seu, para que nós tenhamos a paz. Mas não é essa paz, minha gente, que agora, em época de eleição, né, os políticos dizem, vou lutar pela segurança. Mentira. Vou trazer paz para tal cidade. Conversa. A paz de Cristo é o seguinte, eu deixo a paz para você, mas uma paz que excede a todo entendimento. Não é uma paz na configuração do mundo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, ele foi castigado por mim e por você. E diz mais, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É muita coisa que esse homem fez por mim e por você. Cristo, ouvinte, não é pouca coisa, não é muita coisa. As pessoas minimizam a Cristo. Minimizam, peraí, esse cara fez tudo isso aqui, sofreu tudo isso aqui, para quê? Para que eu tenha um carro novo? Para que eu tenha roupa nova? Para que eu seja próspero nos meus negócios? Como um patuá
na minha vida, que me proteja das coisas ruins? Será que Cristo se submeteu a tudo isso aqui para que nós tenhamos coisas factíveis que nós não vamos levar no nosso caixão? Absolutamente nada. E se levarmos até a chave do apartamento ou um pacote de dinheiro, quando formos exumados um dia, vai estar lá do mesmo jeitinho, pior. A chave talvez toda enferrujada e o dinheiro todo comido pelos bichos. Será? Será que ele fez isso aqui pelo meu real ou pelo meu sobrenatural? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Ou seja, ele veio para unir, infelizmente. Nem os crentes entendem isso, porque cada esquina tem uma denominação diferente, e cada um tem uma ideia diferente, embora que diga, não, amado. O Batista diz, olha, o presbiteriano sobre os irmãos, mas questiona a forma do presbiteriano. O presbiteriano diz, não, os batistas sobre os irmãos, mas questiona. Outros questionam, não, porque os anglicanos sobre os irmãos, mas olha, irmãos usando isso, agindo dessa forma, não são. Ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, ou seja, cada um tinha o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Esse Senhor é o seguinte, Deus Pai fez cair sobre o seu Filho a iniquidade de todos nós. Veja, Deus Pai, Yahvé, Yahu, Deus, fez cair sobre Cristo a iniquidade de nós todos daqui. Então, Cristo não é pouca coisa, não. Talvez você pensasse que, não, olha, é nosso Senhor para cá, nosso Senhor para cá, tu sabe quem é o nosso Senhor? Por isso que Jesus disse, errais e não conheceres isso aqui. Olha, isso aqui fala de mim. É pouca coisa? Quantas pessoas reclamam, porque o diabo tem me oprimido, meu chefe tem me oprimido, eu estou sendo humilhado e o Senhor vai me exaltar diante dos irmãos, principalmente dentro da igreja, né? Olha, irmão, você vai ver, Deus vai me exaltar. Me exaltar. E ele diz, os exaltados serão humilhados. O ser humano não aceita não acata ser oprimido ou humilhado. Mas a Bíblia dá um exemplo a você. Ele diz o seguinte, então para você que se sente oprimido e humilhado, esse servo aqui, esse servo sofredor, que é Jesus, diz o seguinte, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Não ficou pedindo justiça. Não ficou dizendo, Pai, manda fogo em cima dessa turma, não. Diz aqui o texto, que esse Jesus, como cordeiro, foi levado ao matador. Cordeirinho calado. Ali, ó, caladinho. E toda essa obediência levou ele à morte. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, aquela que vai cortar, né, a lã da ovelha. Ele só que não foi tirar a lã. Ele foi para o matadouro. E mesmo oprimido e humilhado, o texto termina, ele não abriu a boca. 2 vezes nesse versículo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe por quê? Quando você fecha sua boca,
está dizendo a Deus é contigo. Ele poderá lhe exaltar ou não pode. Mas você está dizendo, estou calado, porque Deus está agindo. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, ele foi morto, foi sepultado da terra dos viventes. Por que ele foi cortado da terra dos viventes? Por quê? Por causa da transgressão do meu povo. Ou seja, Deus está dizendo, por causa da tua transgressão, ouvinte, por causa da tua transgressão, Luiz, ele foi cortado da terra dos viventes. Ele foi ferido. E ainda diz mais, foi tão humilhado, né? A gente procura, quando morre um ente querido, um amigo, seja lá quem for, o que se chama um enterro digno. Eu não acredito que haja dignidade no enterro. Essa dignidade é mais para a gente que está enterrando. Um caixão bonito, um local limpinho. Mas pergunta para o defunto se ele está achando que está digno ali, né? Durão, sem poder mais voltar para o mundo. Mas a gente busca dar um enterro digno. Aí diz o texto no verso 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos. Ou seja, não foi um lugarzinho cheio de santo. Santo no seguinte, pessoas que viveram a fé. Não. Com os perversos ficou ele sepultado com os perversos. Há uns anos atrás eu fui fazer um culto fúnebre num cemitério, num bairro distante aqui de Recife. É dentro de Recife, mas é um bairro que você pode dizer um bairro mais humilde. E enquanto as pessoas estão ali velando, ainda não começou o culto, eu costumo passear entre as catacumbas. E eu vi justamente lá uma catacumba com o símbolo de alguém, digamos, que era o que nós chamamos de macumba, tá certo? Então, o símbolo dos orixás lá arriscado na parede, mas junto dele tem alguém lá com uma cruz e tal. Ou seja, você, eu, seja quem for, por mais rico, mais pobre, mais importante ou mais simples, vamos ser equiparados ali dentro do cemitério. E equipararam ao Senhor do universo, aos mais perversos na sepultura. Mas ele diz, mas com o rico esteve na sua morte. Porque ele nunca fez injustiça. Era um cabo justo. E foi cortado do mundo dos viventes, por mim e por você. Ainda sepultado com os perversos. E ele diz mais, nem dolo algum se achou em sua boca. Ora, está lembrado lá do julgamento de Jesus. Solta Barrabás, prende ele. E Pôncio Pilatos nada encontrou, nenhum dolo nele. Aqui já estava escrito. Nem dolo algum se achou em sua boca. Então você começa a ver no Velho Testamento como Cristo está presente. E agora vem algo dentro do pensamento humano, algo que você diz, poxa vida, mas como um pai. Entenda o seguinte, você que nos ouve. O seu conceito de pai, de mãe, de ser humano, de bondade, não tem nada a ver. Não se bate com as coisas de Deus. Eu amo, Nair. Sim, esse tipo de amor meu não tem nada a ver com o amor de Deus por ela, ou por mim, por você. Porque o verso 10 diz, tudo isso, dolo algum se achou em sua boca. Ele diz, nós estávamos desgarrados como ovelha, ele foi oprimido, foi humilhado, ficou de boca fechada, todavia, como se diz, porém,
Todavia, contudo, ao Senhor, a Yahvé, a Yahu, a dos de apóstolo o S dos, que é o nome respeitoso de Deus. Todavia, ao Pai desse Cristo sofredor, foi agradável morrer. Veja bem, Deus se agradou de morrer a Cristo. É terrível, né? Deus se agradou de morrer a Cristo. E ainda mais, fazendo-o enfermar. Ou seja, ele adoecer por mim sobre você. Enfermar por quê? Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele adoeceu dentro dessa visão. Certo? Fazendo enfermar. Aí ele continua. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, que seria 750 anos depois, quando ele der a sua alma, foi quando ele morreu, deu a sua alma pelo pecado, por mim e por você se cumpriu, né? Veio para o mundo real 750 anos depois de Isaías. Então, quando ele der, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, porque ele vai prolongar para a eternidade. Então ele vai dizer, poxa vida, valeu a pena ter morrido pela humanidade. E a vontade de Deus, do Senhor, prosperará nas suas mãos. Ou seja, Paulo escreve em Romanos que Cristo é justiça de Deus. E agradou pela obediência. Deus instituiu a Cristo como seu filho. E doravante ele é a justiça de Deus, ele que justifica. Aí por isso que aqui vai chegar adiante. A vontade de Deus prosperará nas suas mãos, porque agora é Cristo que faz a obra. Ele verá o fruto, ou seja, Deus verá em Jesus o fruto do penoso trabalho da sua alma. A sua alma que foi entregue por mim e por você. Gente, esse Cristo é muita coisa. Não é pouca coisa não o Cristo que você serve, o Deus que você serve. Ele disse, e verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Aí Deus, olha, agora valeu a pena. Agora estou satisfeito. O meu servo, Deus falando, o meu servo, Cristo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Por isso que Jesus é justiça nossa. Quando Paulo diz que Jesus é a justiça de Deus, porque justifica, está se reportando aqui. Olha, Isaías escreveu, aquele servo que virá, justificará muitos, porque as iniquidades desses muitos levará sobre si. Você entendeu a amarração aqui? Você está vendo Cristo aqui em Isaías 53? Verso 12 diz, por isso, por causa disso, porque ele morreu, ressuscitou, porque ele é justo e justificará a muitos, porque levará sobre si as iniquidades desses muitos. Aí você diz, mas pastor, por que você está falando muitos? Porque alguém disse, né? O inferno tem que ter habitante. Quem for justificado está na vida eterna. Quem não for, está no sal, meu irmão. Por isso que ele diz isso aqui, justificará a muitos, porque outros não vão ser justificados. Inclusive, aqueles que ouvem de Cristo, aprendem de Cristo, mas não querem. Por isso, eu lhes darei muitos, como sua parte. Ou seja, Deus entregou a mim e a você nas mãos de Cristo. Por isso que Cristo diz, você Luiz, você Fátima, você Cristina, você Pedro, José, Amaro, Josefa, né? Então, você que está ouvindo aí essa noite, não foi você que me escolheu, não. Eu escolhi a vós. E como Deus, no Novo Testamento ele diz, olha, meu pai entregou essa turma para mim.
Mas ele diz, olha, eu escolhi você, você não me escolheu. Está aqui casando. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, como pagamento, entre aspas, certo? O Senhor disse, olha para o filho, valeu a pena, você sofreu, você foi injustiçado, você entregou sua alma, doeu, foi muito triste. Chegou um certo momento até que virei as costas para você, você se sentiu só, eu vi quando você disse, olha, né? Meu pai, por que você me abandonou? Você se sentiu só, desamparado naquele momento. Para que hoje essa parte é aqueles que vão se arrepender. Vão estar debaixo de você. Vão estar justificados por ti. E aí diz mais. E com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte. Veja bem, ele na morte derramou a sua alma. Foi contado, né, com os transgressores, mas ele não era transgressor. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Veja que maravilha. Ele intercedeu por aqueles que transgrediam e que transgride, porque ele é aquele que intercede por nós. Não há outro intercessor. É Cristo Jesus que intercede por mim e por você. Mas o texto finaliza isso. Ele foi contado com quem transgredia. Levou, quando derrama sua alma, levou o pecado de muitos. Por isso que o pecado não pode imperar na minha vida e na sua. Porque já foi pago por Jesus. Mas para isso, temos que entender o que Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que você receba a cura. Para que o pecado não influencie mais sua vida, não procure acabar com seus dias. E em 1 João diz, se confessar, condicionado, quando, se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo, mas através da tua atitude de confessar. A palavra de Deus diz que aquele que encobre a sua transgressão ou as suas transgressões, tá certo? Jamais prosperará. Mas aquele que confessa, Senhor, minha transgressão é essa, e eu deixo ela hoje nas tuas mãos e não retorno mais para ela, esse alcançará a misericórdia. Então, a reflexão de hoje é mais uma profundidade na vida de Cristo, de um Cristo revelado. Para que você tenha consciência que esse Cristo não é pouca coisa. Eu poderia até dizer, não, esse Cristo que eu sigo, que você segue, não. O Cristo que eu conheço e que você pode conhecer debruçado pela palavra, como o discípulo diz para Jesus, você, Jesus, tem palavra de vida eterna e a gente muitas vezes não sabe qual é a palavra de vida eterna de Cristo. Tudo isso aconteceu na vida por amor. Por amor por mim, por você e por tua descendência. Intercedeu por você e por mim quando éramos transgressores. Para que nós tivéssemos a benécia dele levar sobre si todos os nossos pecados. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, te louvo por este momento na tua presença, onde podemos estudar um pouco da profundidade da tua palavra existente a partir do profeta Isaías. A palavra, Senhor, está dentro do item. Eu disse, Senhor, envia-me a mim. E agora, Senhor, foi semeada essa palavra para ouvidos que talvez jamais eu venha saber. Mas que tu possas estar regando com teu Santo Espírito e essas pessoas possam ser transformadas e todos que estão ouvindo dizer, eis-me aqui, Senhor. Que todos possam ter a consciência da morte de Cristo e a ressurreição de Cristo.
as benesses, mas também a responsabilidade que isso nos traz. Eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você que assistiu a este vídeo, a esta palavra, essa noite, de repente você, né, está pensando em, puxa, eu recebo, me aproprio dessa palavra, mas eu gostaria, né, eu tenho assim na mente que existe uma pessoa, um fulano, uma fulana, né, um idoso, um jovem, alguém que eu tenho certeza que essa palavra vai cair que nem luva sobre aquela vida. Então, o que eu digo para você? Compartilhe. Pegue o link, tá certo? Do YouTube, copie e cole dentro do seu WhatsApp, no seu e-mail, né? No seu Face, no seu Instagram, para que você possa abençoar outras vidas. Mas também eu te peço o seguinte, aí embaixo, né? Você tem inscreva-se. Clique em inscreva-se, inscreva em nosso canal e acima tem um sininho. Toque no sininho porque cada vez que eu fizer uma publicação nova, você apenas recebe mensagem, olha, o Luiz mandou um vídeo hoje, tá certo? Então é isso aí. Deus te abençoe e amanhã nós vamos ter mais conversa, pé de orelha, tá certo? Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que tu me concede compartilhar um pouco daquilo que tu tens falado no meu coração para esses corações que estão aí. Amém? Deus abençoe.